Olá! Vamos conversar sobre fotossíntese hoje, gente. Olha só. Fotossíntese, gente. Primeiro, não, para. Primeiro é o seguinte: fotossíntese, processo mágico pelo qual todos os organismos praticamente do planeta obtêm alimento, tá? Então vamos pensar na fotossíntese como uma grande conversão de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas e, simultaneamente, uma grande conversão de energia solar em energia química para que nós, meros mortais, consigamos sobreviver, tá? Então, é sim uma coisa incrível e é sim uma coisa mágica, mas é ciência pura. Vamos lá. Olha só, gente. Processo fotoautotrófico, ou seja, utiliza energia luminosa para fabricar alimento próprio. Vários organismos são capazes de fazer isso. A gente vai conversar sobre os detalhes já já. Mas a equação geral é essa daqui. Então, basicamente, o que acontece? O organismo fotossintetizante vai usar 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água e energia luminosa na presença de clorofila. Vai conseguir fabricar uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Tudo bem? Isso é equação balanceada. Então, o que entra aí? CO2, oxigênio vai sair, né? Do outro lado, no caso, água e sai glicose. Tudo bem? Então, vou pegar energia luminosa, que consegue ser captada pela molécula de clorofila, e vou converter em energia química presa nas moléculas de glicose ou em outras moléculas orgânicas também, tá bom? Mas basicamente vamos fazer glicose e a partir da glicose vou fazer outras coisas, tá bom? Seres autotróficos, gente, são seres que realizam autotróficos, não necessariamente realizam fotossíntese, né? Mas enfim, seres fotossintetizantes, então, são seres autotróficos, capazes de produzir seu próprio alimento, utilizando a luz solar. Gente, exemplos aqui. A foca, não, né? A foca não faz fotossíntese, tá? Então, os exemplos que a gente tem aqui. Aqui são algas diatomáceas, aqui são cianobactérias, aqui são algas pluricelulares, pardas no caso, kelp. Cresce mais de 1 metro por dia essa alga. Coisa pouca de fotossíntese que ela faz, né? O que mais? Mais algas unicelulares, protozoários, alguns protozoários também fazem. Plantas, né? A gente conhece as angiospermas, são as mais conhecidas, mais próximas, íntimas nossas. Também todas fazem fotossíntese. E isso daqui, gente, isso daqui é um exemplo muito legal, porque é uma lesma. Não, professora, mas lesma é bicho, lesma faz fotossíntese? O que vai acontecer? A lesma tem no corpo dela, revestindo a pele dela, algas unicelulares simbiontes que fazem fotossíntese. Então, ela não faz fotossíntese, mas ela precisa ir num lugar onde tem sol para que as alguinhas dela consigam fazer fotossíntese. Muito legal, né? E eu acho ela muito bonitinha também. Vocês conseguiram diferenciar? Essa parte aqui, ó, é a parte de trás do corpo dela, e aí aqui tá a região da cabeça. Tudo bem? Então tá. Então, órgão fotossintetizante normalmente é a folha, o órgão aqui. E aqui a gente olhando a folha mais de perto consegue ver as nervurinhas que vão trazer água, sais minerais da raiz para ela poder fazer fotossíntese e levar de volta moléculas orgânicas, a seiva elaborada para as outras partes que estiverem necessitando de alimento. Tudo bem. Como funciona a parte fotossintetizante da folha? Gente, olha só. Tá vendo parênquima palissádico? Tá vendo os vasos condutores? O parênquima palissádico basicamente são células muito cheias de cloroplastos e, consequentemente, são as células que fazem fotossíntese. Certo? Olha só, gente, outro esquema aí. No caso era uma foto antes, né, no microscópio óptico, e aqui tem um esqueminha para a gente conseguir diferenciar melhor. Destacando os estômatos aqui, ó, os estômatos que permitem que a água e oxigênio saiam de dentro da folha, que o gás carbônico entre na folha. Então eles ficam aqui geralmente na epiderme inferior.
Aqui epiderme superior, geralmente, parênquima palissádico em cima, lacunoso embaixo, a gente chama de mesofilo ou mesófilo. Essa parte que é a parte fotossintetizante, que tem os parênquimas clorofilianos aqui da planta. E aqui, feixe de vasos condutores trazendo água e sais minerais, levando água com açúcar, certo? Então, a anatomia da fotossíntese, grosso modo é essa, tá? Mas a gente vai ver com mais detalhes quando a gente conversar sobre o cloroplasto. Então tá, gente, os pigmentos fotossintéticos são o quê? O que é um pigmento, para começar? É uma coisa que tem cor, né? Por que é importante ter cor? Porque para eu poder absorver luz, tem que ter cor, né? Vocês já aprenderam isso em física, creio eu. Então, coisas pretas, por exemplo, são coisas que absorvem todos os comprimentos de onda. Coisas vermelhas, por exemplo, são coisas que refletem os comprimentos de onda do vermelho e absorvem os outros. Consequentemente, então, a gente conclui que a clorofila, ela absorve todos os comprimentos de onda e reflete os comprimentos verdes. Tudo bem? Vamos conversar sobre... Aqui, a gente tem um esquema de um cloroplasto. E aqui a gente tem várias células. Esse mosaiquinho aqui são várias células. Cada uma das bolinhas verdes é um cloroplasto. Tudo bem? Então, tem muitos cloroplastos em cada uma das células do parênquima clorofiliano. Vamos conversar sobre os pigmentos fotossintéticos das plantas agora. Tá bom. Quais são as clorofilas? Clorofilas que tem nas plantas. Geralmente, A e B. Todas têm A e B. Tá escrito clorifilas. Tá errado, português. Mandou um beijo. Geralmente tem clorofilas A e B. Todas as clorofilas são verdes. Cloro quer dizer verde. Cloro quer dizer verde. Todas as clorofilas são verdes. Então tá. Clorofila verde. Cloro quer dizer verde. Os carotenoides são laranjas. As xantofilas são amarelas. E aí temos ficobilinas. Então, carotenoides, pigmentos laranjas e amarelos, carotenos e xantofilas. E ficobilinas, ficoeritrina e ficocianina, que são os pigmentos vermelhos e azuis. Tudo bem? Geralmente, todas as plantas têm clorofila A e B. Considerei planta, é clorofila A e B. Alga verde, clorofila A e B. Outros tipos de alga, outros organismos fotossintetizantes podem ter clorofila C e D. E também pode acontecer, além das clorofilas, o organismo ter também pigmentos acessórios, tudo bem? Então, por exemplo, alga vermelha é uma alga que fica numa profundidade maior. Além das clorofilas A e B que ela também vai ter ficoeritrina, também vai ter caroteno e ficocianina um pouquinho. Tudo bem? Então, dependendo do organismo, ele tem pigmentos acessórios, além das clorofilas, que vão auxiliar a captar um pouquinho mais de luz, porque é típico de um lugar um pouco mais escuro. Aquelas plantas que ficam no solo da floresta têm uma concentração mais alta de clorofila do que o normal, do que as outras plantas. Normal não, do que seria normal, enfim. E também tem, de repente, pigmentos vermelhos, pigmentos azulados, que podem auxiliar na absorção dos comprimentos de onda mais próximos do verde. Certo? Então tá. Gente, olha só. Vamos conversar então sobre comprimentos de onda, tá? O que acontece? Quais são os pigmentos? O pigmento verde, ele vai refletir, então, os comprimentos de onda entre 550 e 600 nanômetros aí. E aí, os pigmentos que são mais próximos do 400 e mais próximos do 700 são pigmentos mais apropriados, mais fáceis de absorver, mais úteis, que têm uma rentabilidade fotossintética maior. Tudo bem? Tem olha eu. Tem um experimento lindo, maravilhoso, elegantérrimo, incrível, que foi desenvolvido por um inglês. Estou chutando agora isso, possivelmente. Bom, enfim. O experimento é o seguinte: o cara colocou um vidro, e aí uma bandeja com algas unicelulares lá, algas filamentosas verdes, e aí embaixo disso um prisma. E aí dá para você ver os lugares onde cresce mais. Então, a parte que está iluminada por vermelho faz muito mais fotossíntese e multiplica mais as células. A parte que está iluminada por verde fica na mesma. A parte que está iluminada por azul cresce mais. Então, você consegue visualizar mesmo o resultado do rendimento, digamos assim, para cada comprimento de onda. Tudo bem? Muito legal.
Vamos conversar sobre o cloroplasto, gente. Olha que coisa mais fofa. Plastos em geral, plastídeos ou plastos, são organelas que têm origem endossimbiótica, da mesma forma que as mitocôndrias têm origem endossimbiótica, tá? E eu chamo de cloroplasto o plasto que é verde, ou seja, o plasto que tem clorofila, que é utilizado para a fotossíntese. Existem outros tipos de plasto além dos cloroplastos, mas vamos falar sobre os cloroplastos no momento que a gente está falando de fotossíntese, né? Então tá. Beleza. O cloroplasto tem uma membrana externa, tem uma membrana interna. Essa membrana interna, ela tem vários dobramentos. Esses dobramentos são chamados de tilacoides, lamelas, grânum, enfim. Várias pilhas de bolsinhas. Por que isso? O pigmento, a clorofila, está associado com a membrana interna do tilacoide. Tudo bem? Então, quanto mais membrana tiver dentro, quanto mais dobrinhas de membrana tiver, mais pigmento vai caber e, consequentemente, maior vai ser o rendimento fotossintetizante daquele cloroplasto específico. Tudo bem? Então, uma parte da fotossíntese acontece associada com a membrana e uma parte da fotossíntese acontece no estroma, que seria o citoplasma do cloroplasto. Tudo bem? Que seria a matriz da mitocôndria. Tá? Então, uma parte acontece associada à membrana e uma parte acontece no que seria o citoplasma, ou seja, na parte interna não associada à membrana, no miolinho do cloroplasto mesmo. Tá bom? O cloroplasto também tem ribossomos próprios, também tem DNA próprio, gotinhas de lipídio eventuais, porque ele está sintetizando aí grãozinhos de amido decorrentes da polimerização das glicoses que ele faz, certo? Gente, então olha só, isso daqui é uma foto no microscópio óptico. Isso daqui é um esquema de como é essa célula vegetal, certo? Então tem uma parede que está simbolizada por verde aqui, eu não sei por que eles sempre fazem a parede verde, porque a parede não é verde, é transparente, mas tudo bem. Cloroplasto, você vê que está bem simplificado aqui o esquema, porque a quantidade de cloroplasto é muito grande, né? E um vacúolo grandão lá no meio. Beleza. Então, tá bom. Vamos conversar sobre as fases da fotossíntese agora, gente. Então, são duas fases. Uma fase é a fase fotoquímica, ou fase dependente da luz. E a outra fase é a fase química, ou fase que não depende da luz. Elas também são chamadas de fase de claro e fase de escuro. Mas você até pode chamar de fase clara e fase escura, lembrando que a fase clara acontece de dia e a fase escura acontece de dia também, tá bom? Só que eu uso esse termo claro e escuro. Claro depende da luz para acontecer e o escuro não depende da luz para acontecer, certo? Então tá bom. Etapa fotoquímica, fase fotoquímica, etapa fotoquímica da fotossíntese. Gente, ela acontece associada nos tilacoides. Eu não falei para vocês que os pigmentos ficavam ancorados nas membranas internas? Se o pigmento fica associado à membrana interna, consequentemente, a fase que depende da luz também fica associada à membrana interna, né? É uma coisa que faz sentido, se você pensar. Então, o que acontece? A clorofila, ela consegue absorver a energia luminosa, prender essa energia luminosa por um tempo, e aí ela libera elétrons. Consequentemente, isso passa por uma cadeia de transporte de elétrons, que é a cadeia que está associada com a membrana. E aí o que vai acontecer, gente? Decorrente dessa excitação da molécula de clorofila pela energia luminosa, o que eu consigo usar essa energia para fazer o quê? Para fazer, primeiro, produção de ATP. Então, eu vou converter ADP em P, ADP mais P, perdão, em ATP, ou seja, adenosina difosfato vira adenosina trifosfato, na presença de luz, agitando a clorofila, excitando a clorofila. E eu também consigo usar essa energia luminosa para quebrar a água e pegar os hidrogênios dela e grudar numa molécula que é carregadora de hidrogênios, tudo bem? Então, eu vou pegar o NADP e vou quebrar a água e vou pegar o NADP e vou grudar esses hidrogênios no NADP. Consequentemente, quebrei a água e usei só o hidrogênio, o que sobra? Oxigênio. Ou seja, a fase que libera O2 da fotossíntese é a fase clara, é a etapa fotoquímica, é a etapa que depende de luz para acontecer.
Tudo bem? Quando a gente olha a equação geral, parece que o oxigênio vem do gás carbônico, mas o oxigênio que está sendo liberado na fotossíntese não vem do gás carbônico, vem da água, tudo bem? Então, fotólise da água, eu chamo isso daqui de fotólise da água, e eu chamo isso daqui de fotofosforilação, porque eu fosforilei o ADP, tudo bem? Olha lá, então, vai acontecer essas duas coisas. Vai acontecer aqui, ó, a fotólise da água, então quebrei a água usando energia luminosa e, consequentemente, eu vou ter 2 NADPH2, 2 águas vão sobrar e 2 oxigênios livres que vão ser liberados no mesofilo e, consequentemente, depois vão difundir para fora da célula. E aqui eu vou ter ADP mais P, vou usar a energia luminosa para grudar esse fosfato aí no ADP, ele vai virar um ATP. Tudo bem? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o NAD? O que eu vou fazer com o NADPH2? O que eu vou fazer com os ATPs que eu formei na fase clara? Eu vou usar na fase escura. Eu vou usar na etapa química. Então, olha só, gente. Se liga, se liga. Ó, a mesma imagem, né, que estava aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer. Então, a fase clara associada com os tilacoides e a fase escura associada com o estroma. Tudo bem? Então, tá. Fase química. Ocorre no estroma, não decorre, não. Ocorre no estroma. E o ATP e o NADPH vão ser utilizados para produzir glicose. O que eu preciso fazer? A última coisa que eu vou precisar. Eu já tenho energia, eu já tenho hidrogênio. O que eu preciso? Eu preciso de CO2. Então, a planta vai absorver o CO2 do ambiente e vai usar ele na etapa química. Então, o que acontece na etapa química? Fixação do CO2 no ciclo de fixação do carbono. Aqui, ó. Tudo bem? Eu chamo de ciclo de Calvin. É um ciclo de reações. Não precisa decorar o ciclo de Calvin, tá bom? Ninguém vai falar para você o que acontece com o rubisco. Ninguém vai perguntar, tá bom? Mas vocês precisam saber que na fase clara, ó lá, na fase clara, eu vou quebrar a água e grudar os hidrogênios no NADP. E que eu vou fazer ATP para usar depois esse ATP aqui, ó. Então, olha só, entram 3 ATPs e saem 3 ADPs, certo? Estou usando esses fosfatos, tá bom? Com a energia dos fosfatos, né? E olha lá, aqui embaixo, ó. O NADPH vira NADP. Vai para onde isso? Volta lá para os tilacoides para ser usado novamente para carregar de novo o hidrogênio para o estroma do cloroplasto. Tudo bem? Então, uma fase utiliza os subprodutos da outra. E aí, assim, elas vão. Olha lá. CO2 mais 2 NADPH2 vai formar CH2O, que é uma subunidade, que se eu faço isso 6 vezes, eu formo uma glicose, e vai sobrar água e vai sobrar NADP. O NADP volta para as membranas lá dos tilacoides para ser utilizado novamente. E o ATP, que era ATP, volta a ser ADP mais P, e aí, consequentemente, volta então também para o tilacoide para ser utilizado novamente. Vou grudar de novo o fosfato no ADP. Tudo bem? É isso, gente. É uma coisa cheia de detalhes, é uma coisa meio complicadinha, assim, meio chatinha, mas precisamos saber, e é graças a essa mágica equação química incrível, uma série de equações, na verdade, que a vida é possível no nosso planetinha. Então, linda a fotossíntese, coisa fofa da mamãe, adoro. Tudo bem? E tem musiquinha também para vocês facilitar a vida de vocês conseguirem lembrar. Na música tem todas as informações necessárias, tudo bem? Bem conciso. Certo? Era isso que a gente tinha para falar sobre fotossíntese e a gente conversa depois. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.